Olá, vamos lá? A gente mira no amor e acerta na solidão, capítulo 18 e a nossa parte 12. Eu tô aqui na St. Patrick's Cathedral, gostaria de mostrar para vocês mais partes lindas que a Irlanda tem, de poder gravar em lugares diferentes, então eu acho que talvez o som vai ser atrapalhado, tem bastante gente aqui, tem bastante crianças, tem mais trânsito aqui em volta, mas eu espero que não comprometa o vídeo, porque eu queria muito mesmo gravar com vocês nesses lugares lindos que a Irlanda tem, para ficar aqui na nossa memória registrado. E essa catedral é muito linda, é uma catedral anglicana e foi atribuído como aqui o lugar que St. Patrick's batizava as pessoas. St. Patrick's é um santo muito importante da... Aí, viu? Tem uma máquina, tem uma cafeteria bem aqui do lado que vende sorvete, então acho que vocês vão ver bastante crianças passando aqui atrás, mas enfim. St. Patrick's é muito importante aqui para a Irlanda e essa catedral é muito linda. Então vamos lá, vamos para o livro, né? Como fazer 2 virarem 3 e 5 virarem 6? Um não sei o que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Luís de Camões. Quando um casal tem um filho, recebe a difícil tarefa de fazer 2 virarem 3 e com isso fazer o par sexual amoroso virar também um par parental. Como é que um casal que era um par sexual, só um par amoroso, um par romântico, se tornam pai e mãe, né? Se tornam pais. É uma coisa nova desse casal. Alguns casais se apaixonam tanto por essa nova modalidade de laço que passam inclusive a se chamar de pai e mãe. Morreu o namorado e a namorada, o marido e a esposa, né? Ficou pai e mãe. O pai, pega não sei o quê, por causa desse papel, né? A pessoa encenou tão bem esse papel de pai, esse papel de mãe, que o próprio casal começa a se chamar assim. Pode ser um problema se houver sofrimento. Se não houver sofrimento, não precisa ser um problema. Mas voltando ao ponto, como fazer 2 virarem 3? Não se trata de uma questão biológica, porque a criança simplesmente chega. A criança só chega, né? Não é biológico isso de se tornar 3. Trata-se de uma questão simbólica, com cores afetivas. Uma mulher se divide em uma mãe e mulher. Um homem se divide em um pai e o homem se divide em pai e homem quando uma criança chega. O pai e a mãe se encontrarão no casal parental, priorizando a criança. Mas há um ponto da mãe como mulher e do pai como homem onde é melhor que a criança não entre. Lembra de novo, por isso que nós psicólogos batemos sempre na tecla, o quarto dos pais tem que ser um ambiente que a criança não pode ter tanto acesso, a criança não pode ficar dormindo no quarto dos pais. É imprescindível que esse casal continue tendo momentos, situações e lugares onde eles ainda se respeitam e ainda se encontram enquanto casais. É preciso, enquanto casal, aliás, é preciso que isso se faça, entende? Tem algum lugar, precisa ter momentos na sua vida, momentos na sua casa, momentos do seu dia, momentos entre vocês, que o casal tem que existir, que não são o pai e a mãe que estão ali, é o casal que está ali, não é o pai e a mãe que está ali. E hoje nós vivemos uma era que é bonito, né? É bonito dizer que todo mundo morreu pelos filhos e depois cobrar isso dos filhos a vida inteira. Como se só os filhos fizessem o casal ficar junto, como se fosse pelos filhos que eles estão juntos, como se fossem juntos, como se tudo na vida deles se tornasse os filhos. Mas não é. Eles eram um casal antes dos filhos, e eles eram pessoas antes de serem um casal. Então, antes de entrar na vida enquanto casal, você tem que estar muito bem com você enquanto pessoa. Você tem que ter tomado as suas providências, ter se autorizado de si mesmo, ser responsável por si mesmo, ser capaz de andar pelo mundo como você mesmo, sem gerar peso em ninguém, sem achar que as pessoas têm que te manter vivo, sem achar que as pessoas têm que limpar as coisas pra você, sem achar que as pessoas têm que cozinhar pra você. É muito bom uma pessoa que se autoriza. Tem uma cena muito bonita num filme, pelo menos eu achei muito bonita, essa não é uma cena, é uma fala, mas naquele filme da Scarlett Johansson, aquele outro rapaz, ele é bem famoso também, eles foram indicados até o Oscar, não sei se ganhou, não me lembro dessas coisas, mas é aquele filme Divórcio, se chama. É um filme muito triste, muito real e muito bonito, eu achei um filme muito bonito. E ela tem uma carta que ela escreve pra ele, né, que ela tem que falar coisas que ela se lembra boas dele, e ela fala que ele é autossuficiente.
Então, isso de ser autossuficiente na vida vai te poupar muito trabalho quando você vira um casal, sabe? Você ser autossuficiente, você querer que o outro esteja na sua vida, mas você poder se virar, sendo homem ou mulher, você poder cozinhar, você poder pagar suas contas, você... Não é que não possa ter uma troca, sabe? Não gosto de polarizar as coisas. É claro que o cara pode pagar as contas, é claro que a mulher pode pagar as contas, é claro que um pode cozinhar, outro pode lavar, mas você tem que ser você, enquanto sujeito. Se o outro sair da sua vida hoje, você sabe se virar? Porque nós temos pessoas, homens, que não sabem onde estão os talheres na casa, que não sabem onde encontrar o arroz para cozinhar, que não sabem nem por onde começar a lavar uma roupa, principalmente na nossa cultura. Aqui fora, aqui na Europa, eles saem muito cedo para estudar, então eles aprendem a ser mais autossuficientes. Os homens sabem fazer mais as coisas e eles fazem. No Brasil não, nós temos uma cultura que priva os homens disso, e isso é te deixar aleijado, homem. Eu não tô dizendo, não tô sendo aqui criticando, não, ou dizendo dessa inutilidade ou dessa dificuldade, que tudo cai nas costas das mulheres e tal. Isso é outro sintoma, não tô aqui pra falar disso. Mas isso aleja você enquanto pessoa, isso te priva de ser sozinho por um tempo. Por que muitos homens, a hora que saem de um relacionamento, não podem esperar uma semana, um mês, pra já estar com outra mulher? Porque são dependentes. E aí quando você coloca a sua dependência no outro, quando você precisa de outro para cozinhar, para que você sobreviva, você precisa de outro para limpar a casa, você precisa de outro para lavar sua roupa, você não tem a liberdade de se ter. Você não tem essa liberdade de estar na sua solidão enquanto alguém que vale a pena entrar. Você só cumpre esse papel porque você precisa de alguém que faça com que você sobreviva. A mesma coisa as mulheres. Quando você não sabe trabalhar, não sabe correr atrás, não sabe ir no mundo, ganhar o seu dinheiro, cuidar da sua casa, cozinhar também, limpar a sua roupa, ser independente nesse ponto, você vai ser muito pesado pro casal. Porque daí você não pode se dar o luxo de ficar sozinha. Você vai ter que achar um cara todas as vezes que você precisar de alguma coisa. Você não tem esse espaço de estar sozinho enquanto não encontra o outro. Quando a nosso encontro com o outro está baseado nessa necessidade e não numa escolha, aí é que começam os problemas, entende? Enfim, então o casal tem que, primeiro, para se tornar casal, você tem que ser um solteiro suficientemente bom para você. Não que você seja inteiro, eu não acredito nisso. Lembra que a gente é rosquinha, vai ter sempre uma falta, a gente quer o outro na vida porque algo nos falta e é muito bom que o outro venha, porém você tem que dar conta de viver até que você encontre alguém que vale a pena. Você não pode pegar a primeira coisa que existe só porque não dá pra ficar sozinho, entendeu? A primeira coisa que aparece sem qualidade nenhuma porque não dá pra ficar sozinho. Então tá solteiro, tá bem, encontrou alguém. O casal tá bem, daí que tem que vir o filho, sabe? Essa coisa de atropelar as coisas não é que tem que, né? Mas é melhor, se torna mais fácil. Agora, quando mal virou casal, já vem filho, é difícil se posicionar. É só isso. Vão dar conta? Provavelmente vão. Alguns não vão e esse laço vai se desfazer. Mas se tiver um jeito que se possa fazer com calma, se descubra enquanto casal primeiro, se tenha um tempo enquanto casal primeiro, para depois se descobrir enquanto pai e mãe, é mais fácil você voltar pro laço de casal. Mesmo com a criança em casa, que é algo tão incrível, tão lindo e tão dependente de vocês, vocês ainda têm que achar lugares e momentos para continuarem sendo casal e não só pai e mãe. Tá. Mas há um ponto da mãe como mulher e do pai, de homem, que a criança não entra. É necessário que a criança não entre. Será esse o ponto onde a criança ficará livre para viver a sua vida e não sem algum sofrimento? A criança vai sofrer. Quando a gente fala para pôr ela no quarto, para deixar ela com o espaço dela, com o tempo dela, para deixar ela se construir enquanto criança, porque esse tempo que vocês estão tendo de casal também é um tempo que ela está no quarto dela descobrindo quem ela é na solidão dela. E tem lugares da criança que a gente também não pode entrar. Ela também tem que ter coisas dela e descobrir quem ela é, enquanto vocês estão tendo o seu tempo de casal, sabe? Então, mas isso vai ter sofrimento, ela vai chorar, ela não vai querer, vai ser uma briga, assim, ninguém tá falando que vai ser perfeito, mas vai ser crucial para essa criança desenvolver independência de vocês. E se empoderar, sabe? Se empoderar mesmo, se tomar conta dela mesma, se encontrar enquanto sujeito, se apoderar de seu lugar de sujeito, sabe?
na vida, assim. Crianças que tiveram pais muito invasivos, pais de quem eles tinham que contar tudo, falar tudo, pais que precisavam participar de tudo. É muito difícil para eles ter uma vida sozinho, é muito difícil depois construir um relacionamento, é muito difícil seguir uma carreira distante dos pais, é muito difícil ter uma independência financeira, porque foram muito invadidos. A gente usa isso em psicanálise, essa palavra invasão. É invasão querer saber tudo o que se passa na cabeça dos seus filhos. Eu já vi mães que, por exemplo, usam a câmera de segurança da casa para ouvir os filhos conversando com os amigos, sabe? É necessário saber limites. Você gostaria que seu filho fizesse isso? Que escutasse a sua conversa com as suas amigas? Ah, mas eu não tenho nada a esconder. Sim, mas ele é um sujeito. Cria da forma que você entende, mas confia, dê espaço. Ele é um sujeito. Ele não é um objeto para ser usado e invadido por você o tempo todo. Ele é um sujeito. E sujeitos necessitam de espaço próprio. Sujeitos casais, sujeitos pessoas, o sujeito filho precisa do espaço dele também. É necessário que se respeite esse filho. Ah, mas é segurança. É segurança por quê? Que mal ele pode fazer conversando com os amigos? Que mal pode acontecer, entende? É necessário refletir certas coisas que nós pensamos hoje em dia como sendo uma maternidade segura, uma maternidade responsável, como sendo boa mãe. A boa mãe é aquela que faz do filho um sujeito, não aquela que faz do filho um objeto dependente, controlado e cerceado pela vida toda. Lembro-me de um homem que escutava há anos e que contava da sua dificuldade imensa de dizer não à filha, que aos 4 anos insistia que ele se casasse com ela. Olha o Édipo aqui, a gente não está dizendo que vai ser fácil, mas a gente está dizendo que você, adulto, tem que entender o que está se passando com a criança. A princípio ele recusou, dizendo que já era casado com a mãe dela, mas em seguida o casamento se desfez e ele não encontrava meios para dizer não à filha, provocando muita angústia à menina, que seguia cada vez mais apaixonada pelo pai. É melhor para os filhos quando os pais podem lhe dizer não sem tanto sofrimento. Tocamos num ponto relevante aqui, que era o que falávamos sobre a importância de, no complexo de Édipo, os números serem mais significativos do que os papéis. Se um pai não pode se casar com a sua filha, não é porque já é casado. Hello. Hello there, I'm sorry to interrupt you. Don't Can I worry. just see what this is? Oh, It's the, okay. what time? Liberty It's about the bell. Okay, Yeah. it's called the Liberty Bell. Okay, thank you so much. Don't worry. Sorry. No, I'm so sorry. Ela pediu pra ver aqui porque eu tô bem na frente de uma estátua aqui que é representativa de um sino e ela queria saber que sino é esse. Tem turistas aqui, gente, desculpa. Tá. É melhor pro filho quando os pais podem lhe dizer não sem tanto sofrimento. Tocamos num ponto relevante aqui, que era o que falávamos sobre a importância de, no complexo de Édipo, os números serem mais significativos do que os papéis. Se um pai não pode se casar com sua filha, não é porque já é casado, mas é porque a relação entre pai e filha está interditada. É esse o ponto do complexo do Édipo. Nossas modalidades amorosas nascem de um amor que fica interditado. A gente aprende a amar e a gente se apaixona pelos nossos pais, mas é um amor que nunca vai poder acontecer. Obviamente, nunca vai poder acontecer. Todos nós nascemos com essa interdição, mas não nascemos, né? Mas temos isso dentro da gente. Não é uma força, não escandaliza quando nós falamos. Isso vem da interdição. Alguém fez essa interdição, seus pais fizeram, alguém disse não. Essa pessoa não pode, não se pode casar com o pai, não se pode casar com a mãe. E alguém tem que dizer isso para a criança em algum ponto. Nosso objeto amoroso está para sempre perdido. E isso não é um pesar. Que bom, né, que nós não podemos nos casar com os nossos pais. Isso nos abre a oportunidade de amar todo o resto que existe na vida. De desejo em desejo, descobrindo quem nós somos, o que amamos e construindo aquilo que amamos e aquilo que desejamos ser. Nos liberta deles, nos liberta dessa família parental, nos liberta da família. Então, embora pareça doloroso, não é libertador. Se não tivesse interditado, é que seria uma tragédia. Aquela criança, que é por isso que nós falamos, eu tô sendo repetitiva, eu sei, mas eu quero muito explicar para vocês que não entendem. Não é crueldade dizer que os filhos não devem permanecer dormindo com os pais. É liberdade pro filho. É uma tragédia quando um filho fica preso aos pais. E tá acontecendo mais e mais na nossa era. Os filhos não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem criar uma relação
saudável com uma pessoa nova, parece que tá sempre devendo algo para os pais, parece que tem sempre que morar com os pais, tá sempre preso a essa família de pai e mãe e não consegue ter a sua liberdade, ter a sua casa, ter a sua família, sair dessa família, continuar voltando como amigo, continuar voltando porque ama os pais, mas esses pais já não mandam na sua vida, esses pais já não tomam decisões importantes, porque o casal é que se faz e que é responsável pela própria vida. Isso é se tornar adulto, ser responsável pela própria vida. Como aconteceu no mito de Édipo Rei. Ficar alienado a uma parceria sexual com os pais é que é uma tragédia. 2 viram 3. Então, na medida em que cada um dos dois se duplica para se relacionar com esse terceiro, nesse sentido é mais sobre fazer 2 virarem 5, em vez de 3. Vou explicar. Tem a mãe e tem a mulher, são 2 mulheres em uma. Tem o pai e tem o homem, são 2 pessoas em uma. E tem a criança, então são 5. À medida que essa criança for crescendo, também ela se duplicará para viver a sexualidade na adolescência. Então, à medida que ela crescer e que ela se tornar um adulto em idade de poder viver sua sexualidade, daí vão ser 6, porque daí vai ser a criança, o filho e o sujeito. O filho e o sujeito sexual para outra pessoa, para o mundo dele, para os pares românticos dele e amorosos dele, que os pais não têm nada a ver com isso. Você pode dar conselhos, você pode falar, você entra num papel de amigo nessa situação, de parceria, mas ele é um sujeito, não se pode mandar, não se pode dominar a vida sexual dos filhos, não se pode dominar isso. Tem lugares que eles não devem entrar na nossa vida, que eles têm que nos respeitar enquanto sujeitos da nossa sexualidade, e nós temos que respeitá-los, não mostrando a nossa sexualidade para eles, porque isso também é abuso sexual. Ter relações sexuais na frente da criança, com a criança no quarto, isso é muito comum na nossa cultura, muito mais do que a gente gostaria de dizer. Isso é abuso sexual, porque a criança não está pronta para vivenciar e perceber essas coisas. Então tem lugares no casal que não cabe a criança participar, e tem lugares no filho que não cabe os pais participar a partir do momento que eles têm uma certa idade e que eles são sujeitos responsáveis por si mesmos. Vemos o desastre que é quando alguém não pode se duplicar também no filme Cisne Negro, ao qual já nos referimos antes. Nina é a filha de sua mãe. Em todos os lugares onde ela vai, ela é a filhinha da mãe, é a doce menina da mamãe. Como consequência, o acesso à sua própria sexualidade lhe é impedida. A Nina não consegue ser um sujeito. Não consegue ser um sujeito adulto e desenvolver a própria sexualidade. De tão fixada que ela tá nessa mãe. De tão fixada que ela tá nessa relação invasiva. É isso que a gente diz. Nessa relação onde essa mãe invade ela. Ela não tem direito de fechar a porta do quarto. Ela não tem direito de sair sem avisar. Ela é uma adulta e não tem direito de fazer as escolhas dela e de andar pela vida da forma que ela decidiu. Como consequência, o acesso à sua própria sexualidade lhe é impedido. Assim, interpreta muito bem o cisne branco, que é a própria representação da doce menina. Mas ao precisar interpretar o cisne negro, não encontra recursos em si, pois nada na malícia da sensualidade, da duplicação lhe habita. O jogo de sedução está justamente na possibilidade de alguém brincar com seu semblante. Com aquilo mas não é. Fundamento próprio do brincar. Não se pode transar sendo filhinho ou filhinha da mamãe. É preciso que se tome posse do corpo. É preciso que se tome posse do corpo, de ser um adulto para se tomar posse da sua sexualidade. Tem momentos de ser filhinho de mamãe, a pessoa perfeitinha, a pessoa queridinha, a pessoa fofinha, e tem momentos de ser a pessoa do sexual. E é necessário que se chegue à vida adulta podendo se autorizar desses momentos, podendo se autorizar dessas vivências. Chegamos à vida pertencendo ao outro, somos o falo do outro. A moda infantil parece saber disso. Vemos nas roupinhas da criança escritos como sou da mamãe, sou do papai, sou da vovó, sou do dindo, e por aí vai. Então a gente chega sendo dos outros, né? E quando é que a gente passa a ser de nós mesmos? Quando é que a gente passa a nos autorizar de nós mesmos, a nos responsabilizar por nós mesmos, a sermos de nós mesmos. Somos pertencentes a um outro. E à medida em que vamos nos desenvolvendo, que vamos nos apossando de nosso corpo como sendo mesmo nosso, tarefa essa que nunca se conclui completamente. Marilyn Yallow, no livro Uma Questão de Vida e Morte, publicado junto com seu marido Irving D. Yallow, escreve: no fim das contas, cheguei à conclusão de que a pessoa permanece viva não apenas para si mesma, mas também para os outros. Aponta com isso os limites de nossa tarefa de tomar posse do nosso corpo, de nos separar do outro. O amor é justamente esse limite, isso que nos faz sentir de certo modo ligados a um outro.
mesmo que seja em alguma medida um equívoco. Trata-se de um equívoco necessário. O amor é um equívoco que dá dignidade à vida. A palavra sexo vem do latim secare, que significa dividir, cortar. Eis porque é preciso que em certo ponto nos separemos no outro para ter acesso a uma vida sexual própria. A palavra sexo vem do latim... A adolescência, tempo esse da vida em que experimentamos nosso corpo como sendo sexuado. É um tempo de cortes, de intensidades. Testamos com unhas e dentes o nosso corpo como um pedaço de solidão. A gente quer ser de nós, a gente quer se descolar da família. Nós começamos a discordar da família, da religiosidade da família, do que eles acreditam, das crenças, das leis da família. Nós começamos a querer ter um corpo separado da família, a ter outros gostos musicais, a descobrir quem nós somos apesar da família, para além da família, né? Não é nada raro que um adolescente faça uma tatuagem escondido, por exemplo, ainda que os pais não se oponham. Por que ele faz escondido? Porque mesmo que os pais deixem, porque ele quer ter algo dele, ele quer ter algo que ele decidiu, ele está tomando posse desse corpo dele. O que posso fazer com o meu corpo? Até onde a minha mãe manda no meu corpo? Até onde os meus pais decidem? Se na infância a criança testa se os pais leem seus pensamentos, na adolescência o sujeito novamente fará uma reivindicação ao olhar dos pais, ao mesmo tempo que o rejeitará. Quer chamar a atenção dos pais, mas ele detesta quando os pais mandam nele ou olham nele, né? Aquela guerra sempre. Imaturo de um lado, muito maturo do outro, escutamos os pais dizerem de seus filhos adolescentes. É também nessa época da vida que costumamos viver nossas maiores dores de amor e desamor. Ainda que depois, nos separando dessas experiências, tenhamos a tendência de menosprezar a violência com a qual somos invadidos por esses afetos. Na adolescência, revivemos nossa passagem pelo complexo de Édipo. A história de amor e paixão que uma criança vive com seus pais, a experiência de ficar fora da relação que compõe um casal sexual, as dores de ficar de fora, para só então encontrar um alívio. E por isso, um alívio por isso. É tudo isso que o adolescente revive, tanto no campo das amizades quanto no campo das parcerias sexuais propriamente ditas. Assim, talvez possamos dizer que na adolescência temos uma propensão maior a nos apaixonarmos e uma menor a amar, o que leva muitos adultos a destituírem os relacionamentos dos adolescentes, inclusive profetizando aos adolescentes que eles viverão muitos outros amores além daqueles pelos quais estão sofrendo. A adolescência é uma fase complexíssima, intensa demais, e é onde a gente revive todas essas coisas, toda essa dor de ter um casal parental, de estar fora desse casal parental. Se com sucesso esses pais conseguiram fazer bem esse Édipo, o filho sente que ele está fora, e ele sente que ele não tem responsabilidade pela sexualidade dos pais, ele não tem que estar incluso nisso. Agora é a igreja. E os pais não precisam estar inclusos em toda a sexualidade dos filhos. É necessário que se entenda quem são os sujeitos aí das vezes. É necessário que se tenha uma boa medida aí, é necessário que se encontre uma neutralidade aí, é necessário que se encontre um equilíbrio. Eu sei que não é um tema fácil, principalmente nos dias de hoje, onde os adolescentes estão erroneamente vivendo a sexualidade de forma irresponsável e muito jovens ainda, não sabem como exercer isso, estão exercendo isso com muito de autodestruição. Então eu entendo a preocupação dos pais e aí, se necessário, cabe buscar ajuda para saber aonde você pode entrar, aonde você não pode, para trazer esse filho para perto, para compreender esse filho adolescente, para saber quando se afastar dele, quando dar esse espaço a ele e quando se achegar, e quando chega perto e quando continuar tendo acesso à vida desse adolescente, né? Porque eu não estou menosprezando, eu sei que a adolescência não é fácil, nem para eles, muito menos para os pais. Não, ao contrário, não é fácil para os pais, muito menos para eles, porque é a vida deles. E nessa lógica consumista que nós temos hoje, nessa lógica de que os filhos têm que ser tudo, nessa lógica do consumo sexual exacerbado, do consumo do prazer exacerbado, de drogas, de bebidas, de falta de limites, tá tudo muito complexo nos dias de hoje, eu compreendo. E vamos ver o que vai se desenvolvendo mais durante o livro. Espero que tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado ok. Mas eu amei mostrar pra vocês. Vou dar uma voltinha aqui, ó, com a câmera pra vocês verem como é lindo. Hoje tá super ensolarado. Então tá todo mundo aqui na praça, todo mundo aqui no parque. Aqui, ó, a cafeteria com sorvete. Eu falei.
Essa é a Irlanda, gente. St. Patrick's Catedral. Aqui o sino que a moça veio ver, ó. E aqui a placa que ela queria ler e eu não tava deixando. É isso. See you. Bye, bye.